Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O Evangelho de hoje, capítulo 155, do livro Fonte Viva do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aprendamos a agradecer. Em tudo, dai graças. Está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, de podermos nos movimentar, a clareza do raciocínio, o clarão da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação, quer dizer, a conversa, aquele diálogo do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Aqui foi pautando vários itens que, se a gente parasse um pouquinho de reclamar, de se achar que nós somos os coitadinhos, que nós somos tristes, porque é com nós, e sempre reclamando, se nós olhássemos mais para trás, lá para trás, e víssemos o quanto que somos privilegiados, o tanto que a gente tem mais é que agradecer a Deus essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui mais um dia, que nem aqui colocou, podendo andar, tendo a comida na nossa mesa para a gente poder se alimentar, quantos que estão aí passando fome, como se diz, o trabalho que nós ainda temos, olhando para trás, vamos ver quantos que, principalmente hoje, que estão sem um trabalho para poder levar o sustento para sua família. O dom que nós temos de aprender, nós ainda temos raciocínio, nós ainda temos 2 braços, temos um cérebro para poder estar pensando, ouvido para ouvir, vistas para a gente poder estar olhando. Nós estamos tendo a dádiva de Deus, está podendo enxergar. Quantos que perderam a visão? E nem por isso se fazem de coitados, e muitos levam a vida ultrapassando todos esses obstáculos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivo. Nós ainda temos ar. Se a gente parasse para pensar, a gente não valoriza o ar que a gente respira. E a gente está vendo nessa pandemia de hoje, desse momento, quantos que estão lutando pela vida porque não tem o ar para respirar, precisando de um respirador. Se a gente começasse a olhar esses mínimos detalhes, a gente não reclamaria tanto e seria mais grato a Deus pela vida. Deus a todo dia, quando a gente acorda, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar, de fazermos a diferença, de sermos pessoas melhores do que nós fomos ontem. E ao invés disso, o que a gente faz? É mais fácil eu começar a olhar só os meus problemas, só a dificuldade que Deus vai colocando na minha vida. E será que a gente não para analisar e pensar que, de repente, essa dificuldade, essas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, não é para a gente estar, talvez, valorizando mais a vida e estar olhando de uma maneira diferente? Se a gente mudasse essa maneira de pensar e fôssemos mais gratos, e acreditássemos mais nos desígnios de Deus, tivéssemos mais fé, talvez a gente não reclamasse tanto da vida e o fardo que hoje parece tão pesado, talvez não fosse tão pesado. Porque hoje em dia se deixou de lado esse sentimento super importante, primordial que Deus nos deu, que é a gratidão. E isso não se vê hoje. Difícil, lógico que tem, não é que não tem, mas as pessoas hoje estão muito ingratas.
E muitas vezes só vai agradecer se o outro fizer. Tipo assim, ele me deu, então eu vou fazer. Mas não é uma coisa que sai de dentro do coração. E isso daí, se não começar a ser cultivado, ensinado desde pequeno para as crianças, elas não vão aprender o que é gratidão. Como é que uma criança, um ser, vai ser grato se ele não vivenciou, ele não teve esse exemplo dentro de casa? Fica difícil. Então, a nossa importante responsabilidade de estarmos ensinando isso para nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, mas que está tão esquecido nos dias de hoje. Gratidão. E ele diz assim, muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de expressar gratidão ao céu. Quer dizer, que só quando você consegue uma coisa muito grande, de repente, aquela casa que você tanto queria, o carro que você tanto esperava, aí você vai agradecer. Precisa acontecer coisas muito grandes para você lembrar de Deus e agradecer. O cristão, contudo, ele sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências, como eu falei, nas mínimas coisas. Agradecer pelo ar que eu tenho, que eu consigo respirar, pela minha visão bendita que eu consigo enxergar, pela minha faculdade de conseguir entender as coisas. Eu tenho ainda memória para poder entender o que o outro está falando, 2 pernas para andar. Agradecer as mínimas coisas. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Volto a dizer, nada acontece sem que Deus permita. Aí entra o quê? A fé no Pai maior, nos seus desígnios, que tudo está acontecendo porque tem que acontecer e de alguma maneira está servindo de aprendizado para nós. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Tudo que Deus nos coloca na nossa vida. Tudo. Nada é por acaso. Como diz o Candinho naquela novela Eita Mundo Bom, tudo de ruim que acontece na nossa vida é para melhorar. Tudo é para melhorar. Tem o lado bom que a gente não enxerga. A gente só enxerga o lado negativo, o lado ruim. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então, com tudo que nos é colocado na nossa vida, no dia a dia, a família que nós temos, os amigos, o emprego, que a gente saiba agradecer, vivenciar a gratidão. Tudo vem para nos ensinar. Questão da gente estar valorizando essa oportunidade que Deus nos deu de mais essa vida, de estarmos fazendo a diferença, de tentarmos ser pessoas diferentes, pessoas melhores, mais gratas do que nós fomos ontem. Para a gente estar encerrando, tem uma historinha desse livro que é maravilhoso, é do Guilherme Vitor M. Cordeiro. É livrinho de historinhas. O livro chama Histórias que Tocam o Coração em Todos os Momentos da Vida. E essa historinha, o título é Fazer o Bem. Começa assim: o bem que se faz nunca fica perdido. Se os homens esquecem, lembram-se dele os deuses e nos recompensam. Esses dizeres é do Fenelon. Essa história é de uma família rica que foi passar um fim de semana em uma bela propriedade. A família era a do Lord Churchill. As crianças se divertiam numa deliciosa piscina. No último dia, ocorreu uma tragédia. O menino menor caiu na água e quase se afundou. As outras crianças começaram a gritar. Tentavam alcançar com as mãos o pequeno menino que se afogava, mas eles não conseguiam. Por fim, o filho do jardineiro ouviu os gritos e saltou na piscina e conseguiu tirar dali o garoto. Quando o pai ouviu a história, o pai do menino, ficou muito agradecido, do Churchill. Ele se dirigiu ao jardineiro, que era o Sr. Fleming, e lhe perguntou o que poderia fazer por ele. Afinal, ele disse, o seu filho salvou a vida do meu filho. O jardineiro, no entanto, disse que não havia necessidade de fazer coisa alguma. O seu filho fizera o que qualquer outro faria, quer dizer, ele fez o que tinha que ser feito.
O pai do pequeno Winston Churchill insistiu. Mas eu preciso fazer alguma coisa pelo seu filho. O que ele gostaria? O que ele quer? Bem, respondeu o Sr. Fleming. Desde que aprendeu a falar, ele tem manifestado o desejo de ser um médico. Ele gostaria de ser médico. O homem agradecido estendeu a mão ao Sr. Fleming e garantiu: seu filho frequentará a melhor escola de medicina da Inglaterra. E ele sustentou a palavra e se fez cumprir, né? Ele cumpriu o prometido. Anos depois, o mundo foi sacudido com a notícia de que Churchill, o da historinha, né? O pai do menino que estava se afogando, o estadista conhecido como o maior inglês de todos os tempos, estava doente com pneumonia em Teherã. No Irã, né? Teherã. Os meios de comunicação com a Inglaterra transmitiram por toda a nação o desejo de que o melhor médico do Império Britânico tomasse um avião e fosse até Teherã e fosse lá dar os primeiros socorros, né? Assistisse o primeiro-ministro, o Churchill. Esse médico, quem que foi? O Dr. Fleming, o descobridor da penicilina, o menino que havia salvo o filho de Churchill. Os seus esforços foram coroados de êxito. Mais tarde, recuperado, Winston Churchill declarou: não é sempre que o homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver lhe salvo a vida 2 vezes. O pequeno Fleming, que havia salvo a vida do pequeno Churchill quando se afogava numa piscina, tornou-se o Dr. Fleming, que de novo lhe salvou a vida. É interessante que Deus escreve certo por linhas tortas. A gratidão, quando ela é empregada verdadeiramente, sem interesse, do fundo do coração, não tem como, Deus vai te recompensar. Você faz o bem, você pode muitas vezes não receber daquele que fez. Tem casos que é assim, ele vem de outra maneira, mas toda vez que você faz o bem para alguém e você é grato por aquilo, com certeza você vai ser recompensado. Deus escreve certo por linhas tortas. Aprendamos a vivenciar mais a gratidão, agradecer tudo que Deus nos dá, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos vivos e estarmos tendo a oportunidade de mais um dia de mudança. Então, que a gente possa vivenciar e ensinar mais esse lindo gesto, esse lindo sentimento que é a gratidão, que está tão esquecido e que acho que deve estar na mão de cada um de nós começarmos a ensinar e a vivenciar mais isso. Mas se você quer um adulto grato, ensine ele de pequeno, porque depois que crescer, se ele não aprendeu, se ele não vivenciou isso, fica mais difícil. Então é um despertamento para a gente parar e estar pensando um pouquinho, refletindo o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando para quem está ao meu redor. Eu estou tentando vivenciar e ensinar para alguém o que é ser grato? Para a gente estar refletindo, tá bom? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de aprendizado, de renovação, e que todos, num só sentimento, num só pensamento de amor e de doação, possamos levar muito amor, muita solidariedade a todos os locais do nosso planeta Terra. Vamos vibrando também muito amor a todos os governantes do nosso planeta, vibrando paz, amor, gratidão a todas as religiões que levam, que espalham, que propagam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, por todas as mentes sábias, inteligentes que estão aí buscando a cura desse vírus, dessa doença, que possamos iluminar mais essas mentes para que eles tentem fazer o melhor deles. Vamos vibrando pelos enfermeiros, médicos, os auxiliares, os técnicos que estão na linha de frente, dando o melhor de si para tentar salvar a vida do próximo.
vibrando pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom dia a todos e uma semana abençoada para todos nós.